Oba. É todo seu. Tudo bom? Tudo bom. Eu vou deixar aqui pra Obrigada. você, ó. Aí no final, você se delicia com essas maravilhas. A amamentação dá mais desejo do que a gravidez. Não é, menina? Eu, quando amamentava de madrugada, eu tinha que acordar, tomar um leite com bolacha, qualquer coisa logo depois de amamentar, porque dá muita Dá fome. muita fome, impressionante. Tá tudo bem com o Tá bebê? tudo ótimo. Que delícia. Parabéns, a gente não se Obrigada. encontrou ainda, né? Desde que nasceu. Coisa mais maravilhosa que é isso, né? É muito bom. Ai, como a vida da gente muda, transforma pra uma muito delícia. melhor, né? Maravilhoso. Bom, vamos fazer as previsões então, saber como é que vai ser aí? O que os astros dizem para nossa semana, começando com os arianos, né, gente? Bom, vamos lá. Essa é uma semana intensa para todo mundo, Ah, porque é? é uma semana de lua nova. Então, a lua nova é sempre uma oportunidade da gente começar alguma coisa nova. Tá. E essa é uma lua nova que empurra mesmo a gente para novidade. Meio que por bem ou por mal, a vida cria circunstâncias para tirar a gente da zona de conforto. Tá. E no caso dos arianos, vai mexer muito com questões muito íntimas, muito pessoais. Os assuntos familiares estão muito em movimento. Então, é uma semana para pensar muito como que está funcionando essa dinâmica familiar, se eles estão dando dedicação suficiente para marido, mulher, filhos, enfim, essa dinâmica toda de vida doméstica e pessoal. E o quanto que isso está se equilibrando bem com a carreira, com a vida profissional. Então é um desafio para eles, porque os arianos, eles vão fazendo as coisas às vezes sem se perguntar muito como que as pessoas estão achando, o que as pessoas em volta estão achando daquilo. Tá. Né? E essa é uma semana que pede para eles consultarem a família, então diante das novidades, das mudanças, como que isso afeta todos esses relacionamentos pessoais. Então é uma semana para ficar atento não só ao que quer fazer, mas também como isso pode refletir na vida de cada pessoa. Isso, porque parece que assim, cada decisão que eles tomarem vai refletir diretamente nas pessoas que estão muito próximas. Então vale a Positiva ou pena... negativamente. Quando a gente fala assim que ariano tem que consultar, né? Nem sempre eles consultam e levam a sério aquilo que as pessoas em volta estão falando, mas vale a pena, porque senão eles também vão ser muito pressionados por isso. E talvez eles não vejam resultado assim de imediato. Tá. Né? Então é importante mesmo pensar a médio e longo prazo também. E eles estão vindo numa vibração aí de muita diversão, de muita empolgação, muito oba-oba, então essa semana também pede para diminuir um pouquinho nesse sentido e planejar, ter pé no chão, construir as coisas assim, passinho por passinho, né, e não sair correndo como eles normalmente gostam de fazer. Isso vale também para os relacionamentos amorosos, tomar cuidado com o que vai fazer, com o que vai falar. Todas as relações, principalmente as pessoais. E no caso dos relacionamentos afetivos, mais ainda, porque eles podem se sentir muito cobrados, talvez até pelas mudanças. Então, naquele lado assim, onde está na mesmice, muita rotina, provavelmente eles vão ser questionados e vão ser cobrados assim. Então, o que precisa mudar, o que eles estão fazendo que não está legal para o relacionamento. Tá. Então, é importante estar atento a isso também. Tá certo. Taurinos, é a vez deles, e aí? Bom, eles também estão uma semana de diminuir um pouquinho o ritmo, eles estão vindo de uma fase de muitas oportunidades, de muito crescimento pessoal também. E essa é uma semana para parar e fazer um balanço sobre o como que esse crescimento está afetando a vida deles. É um momento de estar com a cabeça um pouco mais aberta também. Os taurinos são um pouco teimosos, né, em geral, tem uma dificuldade de mudar de ideia, de mudar de opinião. E essa semana alguns acontecimentos podem forçar um pouco a isso. Então, abrir mesmo a mente, ouvir o que as outras pessoas têm para falar e não forçar a barra. Tem que tomar muito cuidado, porque isso pode trazer brigas desnecessárias também. Um pouco parecido com o que está acontecendo com Áries? É um pouco diferente, porque no caso dos taurinos, assim, eles já são muito cabeça dura normalmente, né? Eles têm uma coisa da teimosia do apego, então essa ideia do apego às velhas ideias. Porque os arianos não, eles são teimosos, mas eles estão sempre abertos para o novo. Tá. Né? Os taurinos, eles têm um pouco de apego, e que é isso que a vida está mostrando, que não dá para se apegar sempre a tudo e a todos. Tá. Eles têm um apego com as pessoas também, então eles podem, ao longo dessa semana, perceber que nem sempre dá para controlar tanto o que as pessoas estão pensando ou estão fazendo. Então é a ideia também de, então se o outro está fazendo, principalmente nos relacionamentos afetivos, né? Aproveitar esse espaço para fazer as suas coisas, fazer coisas novas, enfim, aquilo que eles gostariam de fazer, mas não fazem às vezes porque estão presos demais ali na rotina com as pessoas próximas. Aceitar bem as novidades, então, que Isso. estão chegando. É até uma boa semana para viajar ou planejar uma viagem futura ou um curso, porque são coisas que também ajudam a gente a abrir a mente, né? Ver pessoas diferentes, ter contato com gente e com assuntos novos.
Tá certo, então. Isso pra quem tá de férias, né? Pra quem tá trabalhando, tomar cuidado e não ficar dando murro em ponta de faca. Pois é, mas assim, tá trabalhando, mas de repente no fim de semana consegue dar uma escapadinha, né? Ou tem alguma palestra interessante. Tem tanta coisa também que a gente consegue fazer que às vezes é de graça, né? Ou fazer algum... Então dá uma pesquisada na internet, ler sobre outros assuntos. Eu acho que é a ideia mesmo de ter contato com assuntos e coisas novas. Tá certo. Gêmeos agora, como é que vai ser a semana deles? Bom, eles estão um pouco mais focados do que o normal, o que é bom, porque geminianos normalmente eles abrem milhões de portas ao mesmo tempo. Essas portas continuam abertas, é um momento bem intenso na vida dos geminianos, mas eles estão com uma capacidade de focar e de manter esse foco. Então é importante também estabelecer prioridades e perceber que assim não dá para ir com toda essa intensidade em todos os assuntos ao mesmo tempo. Escolher uns 2 ou 3, né? Porque eu também costumo brincar que assim não dá para falar para geminiano escolher uma coisa que eles se perdem mais ainda, né? Mas não precisa escolher 30, né? Escolhe ali umas 2 ou 3. Tentar um equilíbrio, né? Pois é, porque a gente brinca mesmo, mas é verdade, assim, geminianos fazem melhor quando tem 2 coisas para fazer ao mesmo tempo. Isso é do princípio mesmo da natureza do signo. E essa semana é importante esse foco, essa determinação em fazer aquilo. E é uma semana que vai mexer muito com os valores. Essa lua nova vem para questionar muito o que é mais importante, o que eles valorizam mais. E aí isso inclui coisas, inclui as pessoas da vida também. Então até para repensar um pouquinho assim, onde eles dedicam mais tempo, onde gasta mais dinheiro e talvez fazer algumas mudanças nesse sentido. O que não consegui fazer essa semana, ter isso como meta para fazer ao longo das 3, 4 próximas semanas. Tá certo. Agora vamos saber como é que a lua nova então interfere na vida dos cancerianos, né? Bom, eles estão com tudo, né? Mês de aniversário, ganhando essa lua nova super especial de presente, porque é uma lua nova muito intensa, muito poderosa. E se a gente costuma dizer que o aniversário é como se fosse um ano novo pessoal. E essa lua nova, principalmente para os cancerianos dessa semana, traz a ideia de que é um ano realmente novo. Então é um momento para ter iniciativa, para olhar para o novo. Também, assim como eu falei para Touro, tentar desapegar um pouquinho. Né? Eles estão sendo tirados da zona de conforto. Então, é a ideia de balançar um pouquinho. Então, assim, vai mudar coisa na rotina, vai mudar coisa nos relacionamentos, vai ter surpresa no trabalho, enfim. Essa semana eles vão perceber que, assim, como estava, não vai ficar. Surpresas aparecerão. Muitas. E a ideia é aproveitar e abraçar essas novidades. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, porque o que o céu está pedindo para os cancerianos é mesmo novidade, iniciativa e atitude, né? Porque os cancerianos, no fundo, têm atitude, mas eles esperam muito ter segurança, ter certeza que aquilo vai dar certo antes de dar o passo. E esse é um momento que talvez precise dar o passo antes de ter certeza e segurança. É o famoso medo de errar, que muitas vezes trava a pessoa e acaba fazendo com que ela não realize, né? Não aconteça. Muito, né? E os cancerianos, eles têm essa relação com a segurança, tem uma necessidade de estabilidade, de ir para o conhecido. Então, eles gostam de novidade, mas eles têm muito medo daquilo não dar certo e eles perderam aquilo que às vezes nem era bom, mas era o conhecido. Mas era o que já sabia como era, né? Pois é, e essa semana não, vai em frente porque é seguro ir em frente. Se não der certo, dá pra tentar de novo e a vida é sempre movimento, né? E no amor? No amor, essa intensidade fica muito prevalecendo, muito, né? Porque assim, as luas novas e as luas cheias já afetam diretamente a vida dos cancerianos. São regidos pela lua, então a gente até brinca que é um signo de lua. E aí, essa lua nova está acontecendo em Câncer, com 4 planetas ali no signo, então a coisa está muito movimentada. E aí, quando a gente pensa no amor, também tem a ideia de uma abertura, mas uma necessidade de se entregar, de se dedicar e de talvez arriscar um pouquinho mais também. Tá certo. Leoninos? Bom, eles também estão sendo tirados da zona de conforto, né? Quando a gente fala de lua nova, a gente tem o sol e a lua aí em destaque. E aí a gente brinca muito aqui no programa que tem sempre um signo na semana que está ali no quartinho escuro. Essa é a semana dos leoninos. É leão, né? Essa semana aí. E aí, leão gosta muito de ficar no quartinho escuro, né? Que leão gosta tem que ter quando tá no quartinho escuro. É sempre uma semana onde o eu é mais importante, as reflexões, então meditar, pensar antes de fazer, pensar antes de tomar grandes decisões. Isso não é uma característica de leão, leão não gosta de quartinho escuro. Eles não gostam, porque leão é o signo que nasceu para brilhar, para acontecer. Só que esse é um momento de vida, seria até o que algumas pessoas chamam de inferno astral, né? Porque os próximos aniversariantes serão os leoninos. Então já seria mesmo um momento, julho, já é um momento de refletir. E assim, refletir sobre o que eles fizeram esse ano, o que eles querem fazer a partir do aniversário. Só que essa semana já vem isso com tudo, então pode dar uma sensação de urgência, de preciso resolver minha vida antes de fazer aniversário. Então assim, por um lado isso é bom, então coloca ali lista aquilo que precisa ser mudado, mas vai com calma, não precisa tomar nenhum tipo de decisão
de forma muito impulsiva, né? Mas é uma semana muito movimentada dentro, então isso pode dar um pouquinho de ansiedade. O que também é bom para resolver assuntos pendentes, coisas do passado, principalmente coisas afetivas. Então, os leoninos que têm aqueles enroscos do passado, né, é uma ótima semana para resolver e abrir espaço para as novidades poderem vir daqui para frente. Isso no campo afetivo também. Vamos resolver o que está lá atrás, aproveitar esse momento do quartinho escuro para pensar no que pode ser tirado da frente. Isso vale para tudo, todas as áreas, mas nessa parte afetiva vale um pouquinho mais. E é uma boa semana para se dedicar aos assuntos espirituais também, que normalmente já é. Esse quartinho escuro também vale para a espiritualidade. E no caso dos leoninos, valeria repensar um pouquinho assim, o que eles acreditam, o que eles gostam, né? Se eles têm fé, se não têm, resgatar um pouco essa fé também, porque alguns leoninos andaram com isso um pouquinho perdido nos últimos tempos. E uma outra coisa é que eles veem, os leoninos estão com tudo, né? Eles estão com esse trânsito de Júpiter ali, ainda tem mais um pouquinho desse trânsito pela frente, então um momento de muito crescimento, isso foi já nos últimos meses para cá. Então também é uma semana para parar e perceber o que conquistou, onde cresceu, o que tem de bom na vida que agora eles precisam cultivar um pouco melhor. Tá certo. Como é que vai ser então, Titi, a semana dos virginianos? A gente falou de leão, agora é virgem, né? Virgem, isso. Bom, os virginianos, olho no futuro, né? Eles estão super sonhadores e eles estão com uns desejos, assim, muito à flor da pele. E os virginianos, eles normalmente são muito práticos. Só que nesse momento, eles estão indo um pouco além dessa praticidade e sonhando mais, idealizando, pensando no futuro. Então essa é uma boa semana para alinhar um pouco todo esse sentimento, toda essa intensidade emocional com o que é possível fazer. Então eles também estão muito focados, eles também estão muito determinados, então estão com uma capacidade, sabe aquela coisa de colocar no papel e falar assim, isso eu vou fazer e vou fazer desse jeito, né? Virginiano tem essas coisas, né? Eles conseguem, eles têm uma bem capacidade assim, né? De organizar os pensamentos e os sentimentos, que é muito maior do que dos outros signos. Então é uma semana para aproveitar e assim, acreditar naquilo que está sonhando, por mais maluco que aquilo pareça. E a lua nova potencializa isso? Muito, assim, a lua nova tá dando um empurrão mesmo. Então a vida deles vai dar um salto nas próximas semanas, a partir dessa semana agora. Então eles vão sentir que tem muita novidade pela frente. Isso também significa que eles têm que estar mais afinados, mais sintonizados com as pessoas que estão em volta. É uma semana muito importante em termos de amizades, de grupos, de parceiros. Vale para os parceiros profissionais, para os amigos, enfim. Tá perto daquelas pessoas que ajudam nesse momento a tocar esses projetos. E se afastar um pouquinho, mesmo que seja temporariamente, daquelas pessoas que em geral atrapalham ou que ficam demandando muito. Eles estão precisando de gente que ajuda eles. Normalmente eles gostam de ajudar, né? Então essa é uma semana assim, prefira quem te ajuda e não sair por aí ajudando todo mundo. E deixa de lado os vampiros energéticos, isso, então. Porque os virginianos eles ficam com pena, eles querem ser úteis e aí isso acaba atrapalhando em um momento que eles têm que estar focados mesmo, porque eles têm muitas coisas importantes para fazer pela frente. Tá certo, então bola pra frente, a semana tá super favorável. Agora Libra, Vivi, presta atenção. Bom, agora fala bastante de Libra, porque eu ganho um presente da Libriana. Bom, os librianos, normalmente, o grande tema da vida deles são os relacionamentos, só que essa semana o foco é trabalho. Então, assim, isso não significa que não vai ter tempo, não possam acontecer coisas boas nos relacionamentos, né? Os librianos gostam sempre de ter gente por perto, de se relacionar, quando não, normalmente os librianos, as librianas, principalmente quando não estão namorando, sofrem por causa disso. Então, nesse sentido, é uma boa semana quem está sozinho para pensar por que está sozinho, o que pode mudar em termos de padrões, porque tem uma flexibilidade para isso. E também ser amigo das pessoas certas, frequentar grupos onde possa ter esse empurrãozinho mesmo. Mas o grande foco, sem dúvida, é trabalho. Essa lua nova vai abrir muito para a carreira deles. Então é o momento de ser decidido, de começar coisas novas. As novidades estão sendo muito priorizadas. Então mesmo assim, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então o que eu posso colocar ali de diferente e colocar mais alma no que faz. Então é uma semana de mais visibilidade, tudo que eles fizerem vai ter muito mais reconhecimento. Então tem que fazer o seu melhor sempre. E sem ficar esperando o que os outros estão pensando sobre isso, porque os librianos, eles se preocupam muito, né? Se os amigos, se o público, talvez eles não tenham o feedback que eles gostam de ter essa semana. Esse é o grande ponto de desafio. E esse feedback normalmente norteia o que eles vão fazer? Norteia. Às vezes então, eles... Cuidado com o que eu acho que assim, muitos librianos acabam fazendo até assim, no fundo, o que eles querem, mas assim, eles tentam administrar ou fazer com que o outro mude de ideia. E, infelizmente, alguns librianos acabam deixando de fazer coisas que seriam incríveis porque as pessoas que estão ali perto não estão dando esse feedback. E talvez eles não tenham mesmo esse feedback no momento que eu vejo que é de muito crescimento, de muitas oportunidades. Então, tá a fim de fazer aquilo, acha que aquilo vai trazer sucesso?
faz. O feedback vai vir, mas vai vir um pouquinho depois. Então, eles têm que confiar um pouco mais no taco deles. Foco no trabalho, então, hein, Libriano? Escorpião. Bom, eles estão numa semana assim de muita intensidade, desejos também assim muito fortes, que já é uma característica deles, então isso está realmente acentuado. Também pensando muito no futuro, como no caso dos virginianos, né? Eles estão com foco muito assim no que eles querem para o futuro, nos planos. Então, colocar uma energia nisso mesmo e não ficar remoendo aquilo que já aconteceu ou que não aconteceu, porque o grande risco dos escorpianos sempre é ficar apegado às mágoas, os rancores, aquelas coisas que eles já deviam ter deixado para trás. Tá, o escorpiano normalmente é rancoroso. Eles guardam tudo, né? Mas eles guardam as coisas boas também, né? Normalmente claro, as pessoas falam, porque né? os escorpianos são vingativos, são rancorosos, mas eles também lembram, se alguém faz alguma coisa de bom, eles também retribuem na mesma maneira, né? Mas eles tem esse risco de ficar preso assim, isso não deu certo lá atrás, então nesse momento não vai dar também, e acabar travando um pouco. E não, é um momento também, essa lua nova, ela é realmente, é o que eu falei lá no começo, ela tá dando um empurrão mesmo, ela tá muito poderosa. Tumultuando um pouquinho em alguns casos, e no caso dos escorpianos tem muito a ver com isso, necessidade de mudanças de crenças, de padrões e de valores também, para poder fazer os movimentos que precisam ser feitos, mas é realmente um momento muito positivo. Tá. É um momento muito bom para os escorpianos que estão pensando em fazer algum tipo de curso, estudar alguma coisa, principalmente ligado à carreira. Então, mesmo que não comece um curso agora, né, a gente está no mês de férias, de certa forma, né, então pensar assim, o que eles podem fazer a partir do mês que vem. Já começar a elaborar isso. Isso, e pensar, né, onde fazer, qual o melhor assunto, melhor tema, pensando em melhorar mesmo o currículo, porque em breve eles também vão ter um avanço profissional bem legal. Beleza. Agora chegou a vez de Sagitário. Bom, é uma semana de mudanças e é importante que eles façam esse movimento de mudar também, por um lado com desapego, por outro lado se preocupando um pouco mais com os outros. Então, pensando em relacionamento, por exemplo, é uma semana para criar mais vínculo, para criar mais intimidade. O que significa, às vezes, para o sagitariano se prender um pouco mais, porque eles são o signo mais livre do zodíaco. Né? Então, normalmente eles não gostam de ser controlados, de muita regra. Só que nesse momento, para o relacionamento se desenvolver, precisa de um pouco mais de vínculo, precisa de um pouco mais de compromisso. Então, vale a pena. Isso não significa que eles estão deixando a liberdade de lado, significa que eles estão aprofundando o relacionamento. E aí isso vale um pouco também para as outras áreas, então é um momento de mergulhar mais de cabeça naquilo que eles estiverem fazendo. Então, assim, tá envolvido num projeto, num trabalho, se envolver. A ideia de entrar de corpo e alma mesmo naquilo, mesmo que tenha que abrir mão temporariamente de algumas coisas, vale a pena o que eles vão ganhar lá na frente. A palavra, então, para Sagitário é compromisso, né? Compromisso. Capricórnio. Bom, os capricornianos, essa lua nova vai bagunçar um pouco a vida afetiva deles, mas eu acho que por um bem maior aí, né? Então é um momento também de se comprometer mais, é um momento de dividir um pouco mais e de se entregar às emoções, que é uma tarefa nem sempre tão fácil para os capricornianos. Eles são muito bons para lidar com os assuntos práticos, concretos, então trabalho, dinheiro é com eles. Né? Na hora de lidar com os relacionamentos, às vezes não é tão fácil assim. E aí as outras pessoas podem demandar um pouco mais de ou porque vão cobrar mais isso, ou porque acontece alguma coisa que vai mexer mesmo com os sentimentos dele e vai obrigar. Sabe quando dá aquele estalo e fala assim, não, eu preciso cuidar melhor da relação, enfim, precisa mesmo. Então é um momento de cuidar do relacionamento, cuidar das parcerias. Então, assim, pra gente também falar um pouco de trabalho para eles, que eles sempre gostam. Então, cuidar também melhor das parcerias profissionais, das relações com os colegas de trabalho, enfim. Tem que ter esse cuidado com o que o outro sente, com o que o outro está precisando e tentar dividir um pouco mais as coisas também, né? Capricorniano tem mania de pegar tudo para eles. Centralizar, né? Eles são, porque é por praticidade, na verdade, né? Assim, eles têm certeza que se eles fizerem daquele jeito vai dar tudo certo. Só que essa semana talvez precise dividir um pouquinho mais, se dedicar também um pouco às outras áreas da vida deles. Tá certo. Aquário? Bom, a questão aí para os aquarianos é a rotina. A rotina pode ficar um pouquinho bagunçada porque é hora de mudar um pouco essa rotina. Então, alguns aquarianos vão ser surpreendidos com coisas, com novidades, seja no ambiente de trabalho ou coisas para resolver. Talvez até essas coisas burocráticas, às vezes tem aquele problema com documento, com alguma coisa que tem que correr atrás e aí você precisa organizar melhor o seu tempo. Então, essa questão de pensar como que está a rotina e o que precisa ser feito para melhorar essa rotina. Também pode ter algum tipo de movimentação no trabalho, então é uma boa semana até para começar coisas novas, para começar num novo trabalho, se envolver num novo projeto.
e para começar coisas que tenham a ver com cuidados com a saúde também. Então, uma academia, ou mudar o treino na academia, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou começar uma dieta, também é uma boa semana para isso. Tá certo, para finalizar, peixes. Bom, os piscianos, eles estão tendo, assim, estão num momento de muitas oportunidades profissionais. Agora essas oportunidades começam aos poucos a se definir, a se fechar. Então é um momento, uma semana para parar e fazer um balanço sobre se eles estão aproveitando bem, de fato, todas essas oportunidades que a vida veio trazendo e se ainda tem alguma coisa que eles precisam correr atrás. Mas para isso eles precisam também estar afinados com o que eles querem de verdade da vida. Porque a vida está cobrando muito, assim, mais entrega, então trabalhar com a vocação, trabalhar com alguma coisa que eles gostam. Também essa questão da rotina pega um pouquinho para peixes, então se tem tempo suficiente para se dedicar à vida afetiva, a cuidar da saúde e ao mesmo tempo trabalhar, se dedicar aos projetos profissionais, eles precisam ser um pouco mais organizados, que não é o forte normalmente dos piscianos. Né? Tanto que também eles vêm aí de uma fase de desorganização financeira, de desorganização em termos de saúde, para aquele momento para parar e pensar assim, onde eles estão se cuidando e o que falta melhorar nesse sentido. Tá. Ninguém pode fazer isso por eles, né? Tem que ser eles mesmos. E o problema é que, assim, quando tem esse céu muito agitado, né? Então, normalmente as luas novas e as luas cheias, isso é muito impactante. A vida mostra, olha, isso não tá legal. Então, às vezes, se a saúde, eles podem se sentir um pouco mal, perceber que se eles não se cuidarem melhor, eles podem ter alguma consequência lá na frente. Ou é a vida financeira, que vem algum tipo de cobrança, algum tipo de situação aí que eles percebem o quanto eles estão desorganizados. Então, é importante mesmo se cuidar cada vez melhor. É o que você falou, a lua nova veio para dar uma revolucionada geral, né? Vai tirar a gente da zona de conforto em alguma área da nossa vida ou algumas áreas da nossa vida. Todo mundo se mexendo aí, hein, gente? Semana importante, muitas vezes até decisiva, né? Então vamos prestar atenção a esses sinais. A lua nova é sempre bom, assim, pra gente, a gente dar o primeiro passo, né? Porque tem gente que fica sentado esperando as coisas acontecerem, mas a gente sempre tem oportunidade de viver melhor quando a gente sai na frente. Tá certo. Vou deixar o site, então, para você fazer contato com a Titi Vidal, titividal.com.br, titividal.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Adorei ter te encontrado, viu? Boa semana. Gostoso na bebê.